Sobre o perdão, o autor cristão C.S. Lewis chegou a dizer o seguinte: se você não perdoar, você não será perdoado. Não existem exceções. Cristo não nos diz que devemos perdoar os pecados dos outros apenas quando eles não forem tenebrosos demais. Devemos perdoá-los todos, não importa quão desprezíveis, não importa quão vis ou quão repetitivos sejam. Se não perdoarmos, não seremos perdoados. Mas perdoar seria apenas desistir? O que seria o perdão? O que é perdoar? É esquecer? É não pensar mais na ofensa? É fingir que não doeu? Será que o perdão é algo que acontece num instante, sem que haja um processo? Eu creio que não. Talvez algo que se aproxime de uma definição seja dizer que o perdão só acontece quando a pessoa agredida passa a olhar para o sujeito agressor com olhos de compaixão, benevolência e amor. A gente percebe que o perdão é real quando a gente passa a olhar para a pessoa que nos agrediu não com sangue nos olhos, mas com compaixão e amor. Uau! Não foi à toa que Pedro pediu para que sua fé fosse aumentada. Diante dessa chamada de ter que perdoar os seus ofensores, não foi à toa que Pedro pediu mais fé. E eu não sei se tem gente aqui precisando se ver livre das cobranças desse mundo, porque esse mundo cobra da gente olho por olho, dente por dente. Eu não sei se tem gente aqui precisando se ver livre de sentimentos de ódio, de vingança. Eu não sei, mas eu sei que não foi à toa que o Senhor nos deixou essa palavra. Não foi à toa porque Jesus sabia que nós iríamos precisar delas. Jesus sabia que a gente ia precisar desse caminho do perdão para a gente viver uma vida mais plena. Se é assim como o apóstolo Pedro, você precisa de mais fé para perdoar, saiba que a fé vem pelo conhecimento. E existem duas realidades que me ajudam a olhar para o ofensor com mais compaixão, compreensão, mais amor. A primeira realidade diz respeito a uma frase que o Senhor disse enquanto pregado na cruz: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Depois de ser preso e julgado por um tribunal corrupto, depois de ser castigado por meios de abusos físicos inimagináveis, depois de ser desprezado pelo mesmo povo que o havia recebido por Osana poucos dias antes, depois de uma humilhação de ser pregado ali na cruz, ele fez uma súplica ao Pai. Nessa súplica, Jesus nos fez entender algo. Ele nos fez entender algo que nos ajuda a praticar o perdão. Os nossos ofensores não sabem o que fazem. Não sabem. Existem limitações, enormes limitações que nos aprisionam também. O seu pai não sabia o que estava fazendo. A sua mãe não sabia. Seu irmão, seu amigo, seu opressor não sabia o que estava fazendo. Existem limitações, existem prisões de onde eles também não conseguem se libertar. E talvez o seu perdão possa servir como instrumento de libertação na vida deles. E a segunda realidade que me auxilia, me ajuda a viver na prática do perdão é o perdão já recebido do Pai. O Pai, Ele nos perdoa. Uma vez eu ouvi uma frase que dizia o seguinte: quando eu não encontro forças em mim para me perdoar, eu busco descansar no fato de que Deus é muito mais misericordioso do que eu. Quando eu não encontro em mim razões para me perdoar, eu busco encontrar paz, que Deus é infinitamente mais gracioso do que eu. Existe uma graça maior em Deus.
Existe uma bondade sobre a minha vida, sobre a sua vida, da parte de Deus, que é infinitamente maior do que a bondade que você tem para dar a você mesmo. Ele tem mais interesse em te perdoar, ele tem infinitamente mais disposição para te perdoar do que você mesmo tem. E o Senhor não é como muitos de nós. Tem uma frase que vai dizer: faça o que eu digo, mas não faça como eu faço. Muitos falam, mas não fazem. Mas com Deus não é assim. Não é assim. Se Ele diz sejam santos, é porque Ele é santo. Se Ele diz andem na verdade, é porque Ele anda na verdade. Se Ele diz amem ao próximo, é porque Ele ama ao próximo. Se Ele diz perdoe os seus opressores 70 vezes 7, se Ele diz perdoe os seus opressores sempre, sempre, sempre que eles buscarem o perdão de vocês, é porque Deus está disposto a nos perdoar 70 vezes 7. Ele está disposto a nos perdoar sempre, sempre que buscarmos o seu perdão, queridos. Ele sempre está disposto a te oferecer compaixão, bondade e amor, sempre. E cuidado, muito cuidado, querido. Se você fez algo que te traz vergonha, se você fez algo que te traz dor e você tem receio de pedir perdão a Deus por algo que você fez, cuidado. Talvez você esteja fazendo Deus segundo a sua imagem, a sua semelhança. Não se engane, querido. Ele não é como você, Ele não é como nós, Ele é infinitamente diferente, Ele tem o poder o bastante, Ele tem graça o suficiente, a misericórdia de Deus é infinitamente maior para aceitar o seu arrependimento e o seu pedido de perdão. Se você tem dificuldade para se perdoar, saiba que Ele não tem dificuldade alguma de te perdoar. O mais difícil Ele já fez, Ele deu a vida do Filho dele, Jesus Cristo, para te perdoar. Ele deu a vida de Jesus Cristo, o Filho dele, na cruz, sendo pregado, crucificado, para te perdoar. Creia no perdão de Deus, aceita esse perdão, agarre o perdão de Deus sobre a sua vida e seja livre. Seja livre pelo perdão de Deus. Por meio de Cristo Jesus pregado numa cruz, morto e ressurreto ao terceiro dia, e a partir desse perdão, recebido, seja capacitado, seja capacitada para perdoar o próximo. Que o Senhor nos abençoe rica e abundantemente. Amém.